Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula do mini curso de produção literária. Hoje eu vou responder algumas questões que muitos alunos me fazem. Muitos alunos desse mini curso me perguntam: professor, e qual o próximo passo na minha carreira como escritor? O que eu faço de agora em diante para me tornar um grande escritor? Que direção eu sigo? Se você, professor, estivesse no meu lugar, o que você faria? Muitos me perguntam isso. E é disso que eu vou tratar hoje. Eu vou colocar um panorama geral de tudo aquilo que eu acredito que é importante para você na sua caminhada como escritor. Um dos passos que é ter uma noção básica de questões como enredo, questões como ferramentas textuais, você já tem através desse mini curso que você fez. Já é um primeiro passo, ok? A partir de agora, o próximo passo é você pegar tudo aquilo que eu lhe ensinei dentro desse curso e literalmente colocar em prática, exercitar, se aprofundar. Por favor, entendam, conhecimento é para ser praticado. O conhecimento que você adquire e você não pratica, ele é um conhecimento morto. Quer dizer, não traz proveito algum. O que eu considero importante, então, para um escritor iniciante? Há várias questões, ok? A primeira questão que eu considero muito importante é saber escolher o público, ou seja, saber identificar o estilo de escrita com que vai trabalhar e saber entender o público-alvo dessa escrita. Sobretudo se você quer ser um autor comercial, um autor profissional, um autor que publica suas obras. Para isso você precisa entender o seu público. Para isso você precisa especificar um nicho de mercado literário, uma faixa etária e uma série de fatores que vão segmentar o seu público e, consequentemente, moldar aspectos da escrita para este público, ok? Outro aspecto muito importante é aprender a criar contextos, aprender a desenvolver mundos, aprender, sobretudo, a inserir o seu personagem em uma realidade, seja uma realidade baseada em fatos reais, seja uma realidade de um mundo fictício criado por você, mas você sempre precisa incluir o seu personagem no mundo. Não deixem o seu personagem flutuando aleatoriamente num limbo, ok? Não deixem. Criar mundos pode ser uma tarefa muito problemática, muito difícil, mas ela é extremamente necessária. Então esse é o segundo aspecto, ok? O primeiro é escolher público, o segundo é aprender a criar mundos. O terceiro aspecto que eu acho muito importante é saber organizar o seu enredo, é ter ferramentas para a organização de enredo. Vocês aprenderam um básico de planejamento de enredo, um básico, ok? Há muito mais para se ver sobre isso, muito mais. Basicamente, vocês aprenderam a organizar uma história em enredos e a organizá-la em etapas, fases, períodos, a localizar os personagens, a inserir uma história de base que antecede o início da obra. Porém, aprender a sistematizar o enredo de uma cena, de um capítulo, de personagens conversando com personagens, tudo isso é muito importante. O quarto item, que eu acho muito importante, é você ter uma série de ferramentas textuais. Ou seja, você conhecer diferentes matizes para a escrita que lhe possibilitam melhorar a sua escrita, lhe possibilitam estruturar a sua escrita. Nós vimos nesse curso básico 2 exemplos disso, que eram os dados divisórios usados para organizar a história de vocês, ou seja, organizar o enredo, e para produzir cenas e capítulos. E nós vimos também um básico, mas básico, de enraizamentos, que eu ensinei para vocês ele como uma ferramenta
para justamente poder construir pequenas cenas, ok? Para produzir um texto suave, um texto ao mesmo tempo profundo, mas ao mesmo tempo fluido, certo? Então, eu acho que ferramentas textuais são um item indispensável para um escritor iniciante aprender várias ferramentas como essas. O próximo item que eu acho fenomenal é o item 5, que são gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? É você aprender a inserir no seu texto elementos que vão prender a atenção do seu leitor, que vão fazer o seu leitor querer saber o que acontece no final da obra, que vão fazer o seu leitor querer saber o que acontece no próximo capítulo, na próxima página, que vão segurar o seu leitor e vão instigá-lo a não desistir da sua leitura. Gatilhos mentais, que são uma parte mais existencial, alguns dizem até uma parte psicológica da produção literária, são outro elemento que eu acho fundamental. O sexto item, e um dos mais difíceis, sobretudo porque não há cursos quase no mercado, não há material, os poucos materiais que tem são clichês que, sinceramente, dá vontade de nem olhar, de tão clichê, de tão repetitivos que são a maioria deles, 99%, que diz respeito à construção de personagens. É uma das maiores dificuldades dos escritores iniciantes. Formatar personagens que sejam realistas e ao mesmo tempo interessantes, que tenham uma continuidade estrutural dentro do texto, que não se percam enquanto identidade ao longo da narrativa, ok? E como eu disse, quase não tem material, quase não tem cursos. Os materiais são pobres, ok? Acho que o meu curso de produção literária é um dos poucos cursos do mercado brasileiro que de fato trabalha profundamente a criação de personagens. E é um item fundamental, gente, fundamental. A construção de personagens pobres, de personagens sem identidade, é um dos principais aspectos que gera recusa em textos literários. É um dos principais. Outro aspecto que está ligado à construção de personagem e que eu vou considerar como sendo o nosso sétimo aspecto é o aspecto autogênico. O que é isso? É eu saber movimentar o meu personagem dentro do meu texto. E há vários tipos. Há movimentos horizontais, onde eu movimento meu personagem por diferentes âmbitos de mundos distintos, fazendo o meu personagem interagir com esses mundos e automaticamente mudando o meu personagem segundo a relação que ele tem com esse mundo, segundo aquilo que ele vive no enredo. Isso é muito difícil e não tem no mercado cursos sobre isso, praticamente, ok? É outra coisa que o meu curso é um dos únicos que tem e que não dá para trabalhar no curso básico, infelizmente, porque é muito longo, é muito profundo, ok? Outro exemplo, os movimentos verticais, os movimentos de evolução e de caminhada de um personagem tanto para cima, rumo a um progresso, rumo àquilo que se tem como evolução, ou rumo para baixo, rumo a um regresso, rumo a coisas que, se nós fôssemos comparar com obras literárias, seria em direção, por exemplo, às trevas, ou em direção à luz para cima, ou, por exemplo, a uma caminhada evolutiva enquanto espécie para cima, ou para baixo em direção a um nível mais animalesco e brutal. Quer dizer, há várias formas de se fazer estes movimentos, onde o personagem parte de um ponto e segue para outros, respeitando sempre o mundo em que ele está, respeitando sempre as características desse personagem, que não podem se perder, mas que precisam se moldar ao enredo que ele teve, que ele passou, ok? Eu acho isso fundamental. Os alunos, quando eu ensino isso,
quando eles aprendem essas questões, eles ficam, nossa, maravilhados. Isso muda completamente o modo deles pensarem o enredo, o modo deles lerem uma obra literária, o modo deles assistirem filmes, o modo deles olharem para a vida. É muito interessante. O próximo item, e aqui eu já perdi a conta, desculpem, mas o próximo item que eu acho fundamental é aprender a como publicar os seus livros. Há várias formas. Quer dizer, ter uma noção básica de como eu envio uma obra, por exemplo, para uma editora. Como que eu posso fazer a autopublicação de algumas obras minhas? Como que eu faço autopromoção do meu nome como autor? Como que eu uso eventos? Como que eu uso a internet? Como que eu uso vários âmbitos do mundo para promover a minha obra, promover o meu nome como escritor? E assim, aos poucos, ir criando autoridade, ir criando uma marca, ir criando um nome, ok? Isso é outro aspecto fundamental, sobretudo porque isso e o caminho que você define seguir dentro disso vai definir muitas vezes a forma de você produzir. Olha que interessante. Isso é muito importante. E o que tem no mercado de cursos que ensinam isso, de vídeos que ensinam isso, mas ensinam de uma forma longe da realidade, muito longe. É uma pena que aconteça tanto e tanto isso, ok? É uma pena, mas é muito importante você ter essa noção. Outra coisa que eu considero muito importante, ter um bom software de produção literária, saber mexer nesse software. Muitos usam Word, ok? É uma alternativa, mas eu prefiro programas especializados, ok? Isso também é algo que se vê muito pouco, infelizmente. No Brasil, sobretudo, há muitos poucos programas voltados para escritores. Muito poucos. O próximo item, e que também no Brasil, nossa, é escasso, é absurdo, chega a ser absurdo, é a produção literária coletiva. Eu indico, você está começando a produzir, você está começando a escrever, invista parcelas do seu tempo, da sua produção, em produção literária coletiva. Se una a outros escritores para produzir. Forme grupos de pesquisa, forme grupos de produção, clubes de produção. Muitos grandes autores da história da humanidade participavam de clubes, eram membros de grupos, porque ter uma metodologia de produção coletiva faz uma diferença que eleva a tua qualidade de produção de 5, 6 para 8, 9, 10. A diferença é fantástica. Aprender isso é algo também fundamental e que não tem aulas no mercado brasileiro sobre isso praticamente, o que é uma pena, ok? Outra coisa fundamental para quem está começando no mundo da literatura, ler. Ok, ler muito e conhecer muitos autores, conhecer muitas obras. Quando você conhece um autor a fundo, quando você conhece a forma como ele produz as suas obras a fundo, você aprende também, porque você diversifica dentro de você a sua produção literária. Você diversifica dentro de você a forma como você pensa o enredo, como você pensa a história, como você pensa o personagem, como você pensa a linguagem. Você evita, sem querer, criar clichês. Você evita, sem querer, copiar, fazer aquele plágio inconsciente que muitos fazem e não percebem. É algo que eu também considero muito importante, assim como um básico da história da literatura. Bom, isso é o que eu considero básico para um escritor iniciante dominar, ok? Básico. Eu sei, são bastante coisas. Eu preciso de tudo isso? Não é que eu preciso de tudo isso. Se você tiver tudo isso, a sua caminhada será mais consistente, mais profissional e, sobretudo, mais rápida, mais intensa, ok? Eu indico
Se você quer investir em algo para se tornar escritor, invista em conhecimento, em cursos, em formações, em palestras, em workshops. Aprenda o máximo que você puder e exercite o máximo que você puder, ok? Eu tenho o meu curso, que ele é um curso avançado de produção literária que eu desenvolvi. Ele é um curso 100% virtual, ok? Que também é fornecido de forma presencial aqui na minha cidade, em Chapecó, em parceria tanto com o governo do estado de Santa Catarina, quanto com a Prefeitura Municipal de Chapecó. Por que fazer um curso avançado de produção literária? Simplesmente porque há muitas ferramentas que vão diferenciar você de um mero escritor amador. Há muitas ferramentas que vão potencializar a sua caminhada. Há muitas ferramentas que vão fazer você sair do nível 3 ou 4 direto para um nível 7, 8, 9. Em um tempo que provavelmente você demoraria 10, 20, 30 anos para aprender sozinho ou para aprender com materiais gratuitos. Então vale a pena pelo menos olhar, ok, e pensar com carinho, porque é um investimento para a sua carreira, é um investimento para o seu sonho, é um investimento para a sua vida. Se você está aqui é porque você provavelmente sonha em ser um grande escritor. Você sonha em ter uma carreira literária. Você sonha em ser alguém dentro do mundo da literatura. Você sonha em produzir os seus livros, em publicá-los, em vendê-los ou distribuí-los, enfim. Cada um possui as suas peculiaridades. E eu digo que você está no lugar certo. Por quê? Porque há muitas ferramentas, há muitos conhecimentos, há muitos macetes que funcionam como atalhos, como potencializadores, como aprimoradores da sua escrita, da sua criatividade, da sua relação com o mundo editorial, da sua relação com os seus leitores. Ou seja, há uma série de fatores que podem influenciar de forma significativa na sua caminhada como escritor, na sua carreira no mundo da literatura. E é isso que esse curso traz para vocês, ok? Conhecimentos profundos, conhecimentos sempre ligados à prática. É um curso onde todas as semanas vocês recebem videoaulas, onde todas as semanas vocês recebem muitos exercícios, ok? É um curso intensivo dedicado a quem de fato quer caminhar, quer ser alguém no mundo da literatura. Não é para quem está apenas fazendo isso sem um objetivo claro, para quem está fazendo isso apenas jogando na sorte, é para quem de fato quer se dedicar. Se você é uma dessas pessoas, então seja bem-vindo. A maioria das pessoas que eu vejo iniciando a sua caminhada como escritores e sonhando em se tornarem grandes nomes da literatura, elas não estão de fato se dedicando para isso. Elas estão apenas curtindo o momento de inspiração, escrevendo seus textos como um hobby. É um passatempo, entende? Agora, se eu quiser de fato me tornar um grande nome do meio literário, sem contar exclusivamente com a sorte, eu preciso saber como que eu faço para ter um grande aproveitamento numa vida tão tumultuada como é a vida de hoje em dia. Eu preciso saber como aproveitar aqueles 10, 15, 20 minutos que eu tenho entre o almoço e o início do trabalho para produzir algo de grande qualidade, sem gastar esse tempo, por exemplo, tendo que revisar os meus textos. Eu preciso saber como não produzir de uma forma medíocre. E quando eu digo medíocre, eu quero dizer de uma forma mediana, de uma forma básica, de uma forma relaxada, simplista, improvisada. Porque, vocês sabem, os concorrentes pela pior escrita são muitos. Agora, os concorrentes pela melhor escrita, esses são poucos. Dá para ser um bom autor sem esses conhecimentos todos que eu listei agora há pouco? Dá, é claro que dá. A maioria dos grandes escritores da história da humanidade não aprenderam nada desses conhecimentos ao longo da vida. Eles não tinham que ensinar.
mas a maioria deles apreendeu esses conhecimentos, muitos deles, de forma intuitiva pela própria vivência que eles tiveram, pelas experiências que eles tiveram de vida, mas para isso, para chegar ao nível que eles chegaram, a maioria deles demorou décadas e décadas e décadas aprendendo, aprimorando o seu próprio método de produção, refazendo a sua escrita, os seus enredos. E não achem que eles foram sortudos, porque a maioria deles não tiveram sorte. Não é à toa que se costuma dizer que um bom escritor normalmente fica conhecido depois de morto, não é isso? Eu sei que ainda surgem escritores novos que do dia para a noite ficam famosos, que vendem muito, que têm fãs e que praticamente não conhecem nada da produção literária, ok? Nada daquilo que, por exemplo, eu ensino no meu curso avançado. Pois isso muitas vezes é intuitivo deles, outras vezes eles têm uma equipe que os ajudam, mas não se esqueçam que a maioria esmagadora desses grandes novos sucessos passaram muito tempo tentando e, sobretudo, eles tiveram muita sorte em conseguir uma editora que comprou a sua ideia contratualmente, que investiu tempo de toda uma equipe gigantesca, especializada, para cuidar da edição dos livros desses camaradas, para cuidar da carreira deles, dos seus lançamentos, da diagramação, investiram na imagem deles, pagaram vitrines em livrarias para os livros. Esses caras são verdadeiros sortudos, pois há muitos outros escritores muito melhores do que eles tentando e tentando há muito tempo sem nunca ter a sorte de conseguir uma editora dessas. E vocês sabem como isso é comum no meio literário, infelizmente. E daí eu lhe pergunto, sinceramente, você quer ser mais um desses que vai passar a vida inteira tentando aprimorar sua escrita? Você vai ser mais um desses que vai passar a vida inteira tentando a grande sorte de conseguir uma editora? Ou você quer um atalho muito poderoso, você quer instruções muito bem montadas, você quer construir um caminho onde, além da sua escrita dar um salto de qualidade, os seus personagens se tornarem muito interessantes, os seus enredos serem fascinantes, também as editoras lhe abrirem as portas? Você gostaria de qual caminho? O caminho das pedras, que também dava para lá, em muitos casos não, muitos desistem ou morrem antes, ou um caminho mais fácil, que é aquilo que eu proponho no meu curso avançado de produção literária. Se você opta não pelo caminho das pedras, mas pelo caminho mais rápido, eu peço licença para apresentar rapidamente o meu curso avançado de produção literária. Nesse curso, além de fornecer todos os saberes necessários para os meus alunos se tornarem grandes escritores, produzirem obras de uma forma coerente, desenvolverem enredos, criarem personagens, eu também ofereço diversos módulos de presentes. São bônus que eu forneço de forma totalmente gratuita. E um desses bônus é o módulo de autopromoção digital, no qual eu ensino você a se autopromover, ok? Enquanto escritor, a promover a sua arte, a sua escrita através dos meios virtuais, que são a forma mais eficaz que nós temos atualmente para criar uma imagem e para chamar a atenção dessas tão sonhadas grandes editoras. Se você não tem a sorte de ter uma grande editora à sua disposição, uma grande equipe, então eu vou lhe apresentar o que você precisa fazer passo a passo nesse curso. Se você não tem uma escrita que hoje considera para você como adequada, se você não se sente bem com a qualidade das histórias que desenvolve, se você, como muitos dos meus alunos, tem vergonha de mostrar o que produzem, pois acham que não está bom o bastante, então é para você que eu desenvolvi esse curso. Mas preste atenção, se você não tem um nível de ambição lá em cima, você não tem pressa, não quer ser um grande nome no mundo da literatura, escrever de forma mediana é suficiente, sem se importar se estará de fato bom ou não.
Então esse curso não é para você. E provavelmente o resto desse vídeo também não vai ser para você. Não há nada de errado em não querer aprender tudo isso que eu vou ensinar, em querer escrever de uma forma intuitiva, lenta. São caminhos e caminhos, ok? Um não é exatamente melhor do que o outro, mas cada um possui as suas pedras, as suas dificuldades, as suas características. Um dos caminhos demora mais e talvez nunca tenha um desfecho esperado. O outro é mais rápido, é mais palpável, é mais seguro, porque no mundo de hoje, produzir um bom livro já não é o suficiente. Você precisa produzir algo novo, algo diferente, algo atraente. Precisa aprender a gerar valor sobre a sua imagem, sobre a sua obra. Precisa aprender a vender o seu trabalho. Tudo isso para se tornar um escritor. Mas como que eu construí esse curso? Da onde que eu tirei o conhecimento necessário para desenvolver um método de produção literária que eu posso dizer que é único no mundo? E isso eu posso garantir, ok? Qual que é a história por trás disso? Quando eu trabalhava como agenciador de projetos culturais junto ao Ministério da Cultura, eu agenciei aproximadamente 9 obras literárias de escritores regionais que queriam publicar os seus livros e não tinham condições de fazer isso, e não tinham grandes editoras. Foi ao longo do agenciamento desses livros que eu desenvolvi o gosto pela escrita. Então um dia eu pensei, por que não montar um projeto para mim produzir os meus próprios livros? E foi o que eu fiz. Eu aprovei alguns projetos junto ao Ministério da Cultura para mim produzir os meus próprios livros. E daí veio a frustração, porque aquilo que eu produzia não era aquilo que eu queria produzir. Ok? Então, se você está passando por isso, saiba que eu sei como é passar por isso. Eu sei como é não ter um enredo bem montado. Eu sei como é não ter um personagem bem formulado. Eu sei o que é ter vergonha de entregar para alguém ler o que eu escrevi, porque eu percebia que aquilo era medíocre, mediano, bobo. Eu sei como é isso. Mas felizmente hoje eu já não vivo mais esse estado, ok? O que aconteceu foi que logo depois eu acabei desistindo de escrever. E eu me voltei para o mundo acadêmico. Eu parei de agenciar obras. E eu comecei a estudar correntes psicoterapêuticas. 5, 6 anos depois, eu me tornei professor de pós-graduação e coordenador de um curso de pós-graduação em psicoterapia. Um desses dias, eu estava dando aula para os meus alunos de uma disciplina chamada matemática simbólica. É algo muito complexo no qual a gente pega histórias de vida, que seriam os nossos pacientes, e nós representamos simbolicamente os movimentos existenciais destes pacientes em relação ao mundo deles. É algo muito complicado para me explicar aqui, ok? E um desses alunos, ele olhou para mim e ele disse, professor, a gente costuma dissecar histórias de vida, ok? A gente costuma pegar livros de literatura para exercitar e entender exatamente como funcionam aqueles personagens, aquele mundo. E se eu invertesse isso? E se o senhor pegasse essas ferramentas todas extremamente poderosas que nós estamos aprendendo aqui nessa especialização e, ao invés de usar para analisar histórias, você usasse para criar histórias? Porque assim nós teremos as histórias que a gente precisa para estudar cada conteúdo do curso. Foi daí que eu percebi que eu poderia fazer isso não apenas para criar as histórias que eu precisava para a pós-graduação e para os estudos clínicos, mas também para me concluir os meus livros, que até aquele momento estavam em aberto junto ao Ministério da Cultura. Anteriormente, quando eu comecei a produzir os meus livros, eu tive dificuldades. Eu fiz todos os cursos que eu podia na área de literatura disponíveis no país, e nenhum deles tinha me dado uma base sólida de produção literária.
Isso me dava certeza. No Brasil não tem material bom o bastante para mim. Então, o que eu fiz foi pegar essa ideia e desenvolver o meu próprio método. Eu peguei tudo aquilo que eu sabia sobre produção literária, que eram elementos básicos, porque todos os cursos repetem isso. Eu peguei todos aqueles saberes que eu tinha e que eu já ministrava na pós-graduação sobre historicidade, representação de mundo, análise de sociedades, como é a estrutura de pensamento de uma pessoa. Eu peguei tudo isso, todos os ferramentais de análise histórica que eu tinha, de análise antropológica, de análise social, e eu juntei tudo isso e formei um método. E esse método eu usei para produzir os meus livros, que estavam em aberto. Quando eu acabei os meus projetos literários que eu tinha em aberto, eu percebi que eu tinha uma grande ferramenta, eu tinha algo inovador, algo que não tinha igual no nosso país. Então, muitos alunos me perguntaram, professor, então você vai voltar para a carreira de escritor? Não era o que eu pensava. Já faziam 6 anos aproximadamente que eu havia parado de escrever, que eu havia desistido de escrever, porque eu não tinha condições, eu não tinha ferramentas, eu não tinha quem me ensinasse. Nesse país não tinha quem me ensinasse, não tinha cursos bons. Nesse tempo eu voltei toda a minha energia para o ensino, para a academia. A minha nova paixão era ensinar. E foi então que a minha esposa simplesmente me disse, olha, por que então você não ensina isso para os teus alunos? Foi através disso que eu montei um curso de extensão universitária e montei a minha primeira turma, ok? Essa turma foi uma turma de experiência onde eu amadureci muito esse método, onde eu consegui melhorar as ferramentas, onde eu consegui criar um passo a passo e onde eu consegui ainda adicionar mais coisas, porque eu via que a dificuldade da maioria dos alunos não era apenas escrever, mas era ter softwares adequados para escrever. Era ter noções históricas de como as obras se formavam, de como cada escritor escrevia. Era saber promover a sua escrita, a sua imagem. Nossa, havia uma série de questões. E então eu montei o curso de produção literária que eu estou oferecendo, que eu vou oferecer daqui a pouco para você. Logo em seguida, eu entrei num edital de licitação municipal e ofereci esse curso. Por incrível que pareça, o projeto desse curso passou com avaliação máxima em todos os quesitos de avaliação. No ano seguinte isso aconteceu novamente. No ano seguinte isso aconteceu novamente com o governo do estado. E eu comecei a oferecer esses cursos através de editais. Foi quando, ano passado, por pedido de amigos meus, por pedido de alunos meus, eu lancei a primeira turma de formação EAD online, ok? Uma turminha pequena, uma turminha na qual eu pudesse me dedicar a cada aluno. Eu aproveitei um monte de vídeos que eu tinha gravado lá no início, quando eu tentei escrever, e esses vídeos hoje eles estão sendo substituídos, ok? Alguns deles vocês viram ao longo desse mini curso gratuito. Todos eles já estão sendo aprimorados porque o conteúdo foi muito aprimorado, o método foi muito aprimorado. E como ao longo desses anos eu já tinha experiência em cursos virtuais, quer dizer, eu já tinha um curso virtual de fotografia. Olhem que curioso. Quando eu desisti da escrita, eu entrei para a academia e acabei montando um curso virtual de fotografia, porque eu me tornei coordenador de um programa a nível nacional chamado Ponto de Cultura. Esse curso de fotografia virtual hoje, que é um curso básico e avançado de fotografia, tem os seus 17.582 alunos, com uma avaliação 4,5 de 5. Olhem como é interessante. São muitos alunos, e já me deu segurança, ok? É por isso que eu aceitei. Elaborar esse curso virtual de produção literária. A primeira turma do ano passado, ela foi uma turma de teste. E por isso eles tiveram uma série de bônus que hoje eu já não ofereço, que são bônus como a correção de texto,
que eu avisei que eu só ia oferecer para aquela turma. Bônus como o agenciamento literário, que eu só ofereci para aquela turma. Mas essa turma que eu estou abrindo agora, a segunda turma virtual, ela já tem o conteúdo muito mais aprimorado. Ela já tem muitas e muitas aulas prontas. É um curso de 1 ano. Então, eu já tenho mais ou menos 7 meses de aulas prontas, ok? Essa turma, mesmo assim, ela vai ganhar ao todo 5 bônus quem se inscrever no meu curso avançado. Por que 5 bônus? Porque eu acredito que eles são imprescindíveis para quem quer se tornar escritor. Porém, eu não sei quando eu terei uma outra turma, ok? Eu preciso deixar isso claro. No primeiro semestre do ano passado, quando abri minha primeira turma virtual, eu disse que não teria outra turma em 2017 e, por mais que eu tivesse recebido e-mails pedindo, eu não abri outra turma. O que eu abri foram matrículas para 4 vagas de 4 alunos que não puderam dar sequência no curso, ok? E essas vagas se esgotaram imediatamente quando eu abri matrículas para elas. Então, eu realmente, quando eu digo eu não sei quando será a próxima turma, é porque eu realmente não sei. Eu acredito que não seja esse ano, ok? É importante deixar claro, as vagas são limitadas. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com mais de 30 alunos na produção literária, porque a literatura não é como a fotografia, no qual eu tenho 17 mil alunos e a atenção que eu dou para eles é apenas responder perguntas. Na produção literária, eu preciso interagir com os alunos, eu preciso conversar, eu preciso ver o material, eu preciso, às vezes, telefonar para eles, eu preciso fazer, às vezes, conferências por Skype, eu preciso fazer reuniões, eu preciso, de fato, estar próximo dos meus alunos. Em mais de 25 ou até 30 alunos torna isso inviável. Quer dizer, eu não quero ter milhares de alunos aqui, como eu tenho no curso de fotografia. Eu quero ter poucos alunos que eu sei que vão se tornar, com a minha atenção, grandes nomes do mundo da literatura, grandes nomes da literatura brasileira. Ok? Outra coisa que eu preciso deixar claro é que, assim, se você não gostou do meu curso, você tem 60 dias, e isso eu sempre deixo claro, para mandar um e-mail para mim e dizer, olha, o curso não era o que eu queria, eu estou pedindo o cancelamento da matrícula. Não tem problema, ok? Eu cancelo a matrícula, não tem multa, não tem juros, não tem nada. Se você pagou à vista, eu devolvo o seu dinheiro, não tem problema nenhum, ok? E esse curso também, ele é um curso voltado à prática. Eu quero que o aluno pratique, eu quero que o aluno escreva, eu quero que o aluno acabe o curso. E é isso que ele faz, ok? Fazer o aluno acabar o curso escrevendo os seus livros. Esse é o objetivo dele. Você vai aprender de uma forma simples a como de fato produzir e a como de fato promover essa escrita. Bom, quem se matricular no curso vai ganhar 5 grandes bônus, ok? Por que 5 grandes bônus? Como eu disse, eu acho imprescindível esses bônus, por mais que eu não sei até quando eu vou oferecer eles, ok? Por hora eu ofereço. Esses bônus, muitos deles por si próprios, são cursos, tanto quanto o meu curso de produção literária. E eles valem muito mais do que o próprio curso. Quer dizer, para mim não é vantajoso financeiramente dar eles, mas como eu viso o resultado e como eu viso deixar uma marca na literatura desse país, para mim não faz mal nenhum deixar esses bônus por hora de forma gratuita. O primeiro grande bônus que você vai ganhar é a entrada para um grupo exclusivo do WhatsApp apenas com os meus alunos, onde você vai conversar com outras pessoas que realmente querem ser escritores, que realmente estão se dedicando a produzir as suas obras de uma forma profissional, que realmente estão se dedicando ao sonho de se tornarem alguém no mundo da literatura. Não é um lugar para papo furado, não é um lugar para correntes, para dúvidas infantis, quer dizer, é um lugar no qual você vai ter pessoas
que serão contatos importantes com os quais você vai poder trocar experiências, com os quais você vai poder trocar conhecimentos, com os quais você vai poder tirar dúvidas de fato profundas, ok? São alguns alunos que já estão comigo há 3 anos, 3 anos e meio. Quer dizer, não é um lugar para papo furado, é um lugar que vai incentivar a sua carreira como escritor. O segundo grande bônus é um módulo inteiro de marketing digital para autopromoção, seja da sua imagem como escritor, seja dos seus escritos. Quer dizer, eu vou te ensinar como ter seguidores, eu vou te ensinar como fazer isso gerar valor sobre a sua obra, como te tornar conhecido, como abrir portas junto a editoras, sem ter que ficar recorrendo ao método tradicional. E claro, eu também vou ensinar o método tradicional de enviar obras para avaliação, por mais que seja um caminho antigo e que normalmente não funciona, alguns ainda querem fazer isso, então eu vou ensinar, ok? O terceiro grande bônus é um módulo inteiro no qual vou te ensinar um dos melhores softwares especializados em produção literária disponíveis no mercado. Você vai receber um link para download gratuito desse programa, totalmente em português, uma ferramenta de alta versatilidade que vai te ajudar muito na hora de organizar e de produzir a sua história, ok? O quarto grande bônus é um módulo inteiro falando sobre grandes escritores da história da humanidade, ok? No qual eu vou te ensinar questões sobre a vida desses escritores que influenciaram a sua escrita, como eles produziam, o que havia de tão especial na escrita deles, que fez eles serem grandes sucessos, e como entender o que eles produziam. É um módulo muito bacana, é um módulo raro que você não vai encontrar em nenhum outro curso de produção literária do país, assim como você não vai encontrar em cursos de produção literárias aqui no Brasil o módulo de software de produção literária. Você também não vai encontrar o módulo de autopromoção, ok? Então, aproveitem, são coisas exclusivas do meu curso. São coisas exclusivas desse curso que eu estou te dando de forma gratuita. O quinto grande módulo é um módulo de produção literária coletiva, no qual eu vou te ensinar metodologias para produção em grupo, no qual eu vou te ensinar a montar grupos de produção literária, vou te ensinar a montar grupos de pesquisa em literatura, a formar clubes, a desenvolver uma equipe sólida, para você que não gosta de escrever sozinho, de caminhar sozinho, poder juntar as suas forças com outras pessoas e poder subir junto com elas o nível da sua produção. Isso, um grupo dedicado à produção, aliado a todos os conhecimentos sobre produção literária que eu vou passar no curso, são um atalho gigantesco para chegar no topo da produção literária nacional. E o mais legal é que talvez você não queira ser um escritor literário, um artista das letras, como se costuma dizer, mas você pode usar muito bem a arte da escrita para a sua profissão atual. Por exemplo, você pode usar o poder das histórias para servir como uma poderosa ferramenta pedagógica se você for um professor. Pode usar histórias para retratar os conteúdos de teses de mestrado, de doutorado na área de humanas, por exemplo. Pode usar para divulgar um ideal de vida, uma crença, enviar uma mensagem. Pode usar esse conteúdo, esse saber, para entender e apresentar melhor a sua própria história, ou a história do seu produto ao seu cliente, no caso de um vendedor, ou aprender a entender melhor a história do seu cliente, se você for um advogado. Histórias, guardem isso, são um dos maiores poderes que existem na mente humana. Nunca se esqueça, pois você dificilmente vai esquecer uma história, mas facilmente esquecerá um conteúdo técnico qualquer. Lembre-se disso. Durante esse 1 ano de curso, você vai aprender a criar personagens de forma detalhada, a desenvolver enredos, contextos, de uma forma que você nunca viu e que não há igual no mercado brasileiro. Entre as coisas que você aprenderá na construção de personagens está como formatar a estrutura de pensamento desse personagem, a visão de mundo, as macroconcepções como cultura, política, religião,
aprenderá a construir uma visão do personagem sobre ele mesmo, aprenderá como criar e interagir dados sensoriais e abstratos na cabeça desse personagem, a desenvolver emoções, a elaborar juízos e crenças, a criar movimentos de lembrança, a desenvolver valores, a formatar discursos, entre outros vários itens, totalizando 30 tópicos de caracterização de personagem. Além de ferramentas que vão lhe permitir escrever um livro em poucas semanas, que sai em poucos dias, dependendo, claro, do seu empenho. E eu posso garantir, novamente, você não vai achar outro curso como esse. E você dificilmente terá a chance de ter bônus como esses em qualquer outro lugar. Mas eu preciso, nesse momento, deixar claro aqui uma coisa, ok? E é uma coisa que provavelmente você escuta muito em vários cursos, mas que eu levo muito a sério, que é o fato de que as matrículas para esse curso, elas são raras, escassas, limitadas. E esse ano, inicialmente, elas vão ficar abertas exclusivamente até o dia 28. Mas eu tenho certeza que as poucas vagas disponíveis vão se esgotar muito antes disso. Isso porque as vagas elas são limitadas. Basicamente, só tem como atender uma quantidade limitada de alunos, lembram disso, né? Mas também há outro motivo muito importante para a matrícula ela só se dar até o dia 28 de fevereiro, e a qual vocês vão me agradecer muito no futuro. Que é o fato de que quando nós temos um período limitado para matrículas, para entrar nesse curso, para embarcar nessa viagem rumo ao mundo da literatura, significa também que o aluno tem um período limitado para fazer escolhas. Significa que aqueles que vão participar desse curso, interagir com você e comigo, são pessoas que tiveram, de fato, força de vontade para clicar aqui embaixo no botão comprar, assim como tiveram força de escolher que, de fato, querem construir uma jornada, uma vida com escritores. E isso filtra, isso exclui muitos sujeitos que entrariam no curso apenas para, como se diz tradicionalmente aqui no sul do país, molenguear. Isso exclui pessoas indecisas que não têm a devida força de vontade para se dedicar durante um ano a esse curso. Quanto menos para dedicar uma parte das suas vidas, para dedicar esforço para se tornarem grandes escritores. Muitas vezes, mesmo no curso de pós-graduação, eu autorizei matricular alunos que, por descuido, haviam perdido as datas de matrícula. E o que a experiência me diz é que esses alunos que já tiveram o descuido de não se matricular no tempo certo são os mesmos alunos que desistem no meio do caminho, os mesmos alunos relaxados, que não se dedicam e que não querem, de fato, sair desse curso com resultados, não querem, de fato, investir o seu tempo para se tornarem grandes profissionais. Okay? São pessoas que começaram com um pequeno descuido e que mostram normalmente que não devem estar nos nossos cursos. É por isso que agora, além da limitação de alunos por questão de demanda, não tem como atender, também nós temos esse filtro da vontade, da ação e da limitação de matrículas. Okay? O curso todo tem duração de 12 meses. As mensalidades dele estão hoje ainda no patamar inicial, quer dizer, esse é o preço que eu ainda tenho como base por ser a segunda turma, esse preço logo vai subir, que é uma mensalidade de R$ 272,51. E você, quando se matricula nesse curso, ganha mais aqueles 5 bônus incríveis que eu acabei de passar para você. E lembre-se que alguns desses bônus, por si só, eles valem muito mais que o próprio curso, ok? Principalmente se você quiser pagar esse curso à vista. Se você pagar esse curso à vista, eu vou lhe dar um desconto de R$ 818,12. Você vai pagar apenas R$ 2.452 pelo curso todo, por um ano de curso mais esses bônus. Ou seja, você vai economizar 25% no valor, equivalente a 3 mensalidades. E se você pagar à vista,
você pode, ainda por cima, no pagamento à vista, parcelar isso no seu cartão de crédito em 12 vezes. Quer dizer, eu recebo à vista, mas você paga em 12 vezes no cartão de crédito. Ao fazer isso, você economiza o equivalente a 3 mensalidades. Okay? E por que isso é importante? Porque num país como o nosso, em que a poupança paga 0,7, 0,8 ao mês, economizar 25% no curso em um ano é um grande presente. É quase 4 vezes mais do que investir uma poupança. Olha que interessante. Alguns alunos me dizem, professor, pelo que você oferece nesse curso e pela atenção que você nos dá, ele não deveria sair por menos de R$500 por mês. Outros, ao contrário, acham caro, não têm essa condição de pagar. Mas a pergunta central é, quanto vale o seu sonho de ser um grande escritor? Quanto vale o tempo que você joga fora patinando na sua escrita? Quanto vale a frustração de ter uma série de projetos iniciados, parados, empilhados, sabendo que se nada mudar dentro de você, provavelmente eles jamais serão obras concluídas? Quanto vale isso? Quanto vale o seu sonho? Eu também deixo claro que o risco está todo nas minhas costas. Se você não gostar do curso, você só me manda um e-mail e diz, olha, quero cancelar a matrícula se você pagar a mensalidade, ou quero cancelar o curso como um todo. Se você pagou à vista, eu te devolvo o dinheiro todo se você pagou à vista. Olha que interessante isso. Então, se você quer impulsionar, acelerar, solidificar a sua caminhada como escritor, clica aqui embaixo em se matricular e embarca comigo e com outros alunos nessa jornada. Lembre-se que se você for fazer todos esses cursos separados um a um, você vai gastar muito mais. Muitos deles você não acha no mercado brasileiro, ok? Porque eles são conteúdos exclusivos do meu curso. E você não terá o acompanhamento que eu dou. E você não terá um grupo dedicado à produção literária. Além disso, você não tem risco nenhum. Todo risco está em cima de mim. Não esqueça, a oferta só está valendo até o dia 28 de fevereiro, às 10 da noite. Quando eu for lançar esse curso novamente, e eu não sei quando vai ser, ano passado eu disse que não teria novas turmas, e não teve. Esse ano eu provavelmente não terei novas turmas, ok? Quando eu for lançar ele novamente, eu te dou certeza, não vai ser por esse valor, e não será com esses bônus. Isso eu posso garantir. Então, o momento de fazer a matrícula para garantir todos esses bônus, esse preço, é agora, é hoje, principalmente com as vagas limitadas. Senão, depois você pode se arrepender. E não adianta enviar e-mail, como muitos alunos enviaram no ano passado, pedindo para se matricular, porque eu não vou fornecer. Não adianta fazer como muitos alunos que, quando souberam da abertura das matrículas novamente, foram se matricular nesse curso e perceberam que não tinham bônus de correção de texto, porque eu avisei que aquele bônus era um bônus apenas e exclusivo da turma passada. Assim como eu estou avisando que muitos dos bônus que eu dou hoje não estarão mais disponíveis na próxima turma. Ok? Quando eu prometo, eu prometo. Eu, particularmente, não considero esse curso uma despesa para vocês, mas um investimento no seu futuro, um investimento no seu sonho de se tornar um escritor. No mundo, vocês sabem, pessoas e pessoas, algumas gastam o dobro disso em uma televisão hipermoderna, ou às vezes gastam todos os anos 10 vezes esse valor para trocar de carro e sempre ter um carro novo, ok? Assim como há outras pessoas que eu acredito serem mais felizes e realizadas porque deixaram uma televisão nova de lado, deixaram o carro novo de lado por mais um ano, ok? E investiram nos seus sonhos, investiram naquilo que de fato é importante para elas na vida, no conhecimento, na bagagem, nas ferramentas para realizar aquilo que elas sonham. E é assim
através dessas escolhas que cada um de nós vai escrevendo os seus caminhos, vai definindo o seu destino. São escolhas. Escolhas como entrar ou não para esse curso. Escolhas como gastar esse dinheiro em outra coisa. Foi um prazer ter você aqui durante essa semana. Eu espero que nós nos vejamos muitas e muitas outras vezes ao longo do próximo ano. Até a próxima e um forte abraço.